A nossa primeira proposição diz o seguinte, que se a gente tiver três inteiros, certo? Então, se A, B e C pertencem aos inteiros, tal que o A divide o B e o B divide C, então o A divide C, certo? Então, se você tem três inteiros, o A divide B e o B divide outro, então o A vai dividir esse outro, certo? Então, por enquanto nós só temos a definição, certo? Então, como A divide B e o B divide C, pela definição, significa dizer o quê? Que existem K1 e K2 pertencentes aos inteiros, tais que... Aí eu posso dizer duas coisas, né? Que o B é igual a A vezes K1 e que o C é igual a B vezes K2, certo? Pela definição que a gente tem. Agora, juntando essas duas igualdades, nós vamos ter o seguinte: C é igual a B vezes K2. Só que o B a gente pode substituir por A vezes K1 vezes K2. Agora, K1 e K2 são números inteiros. E o produto de dois inteiros ainda é um inteiro. Então, eu posso escrever isso como sendo A vezes K. Então, note que você pegou o C e escreveu ele como sendo A vezes um número inteiro. Então, pela definição, isso daqui significa que o A divide o C, como queríamos demonstrar. Se a gente tiver 5 números inteiros, certo? Então, se A, B, C, M e N são inteiros, certo? Tais que C divide A e o C também divide B, então o C vai dividir qualquer combinação desses dois inteiros, certo? Então isso daqui é muito importante. Se você sabe que o C divide A e esse mesmo C divide B, então o C vai dividir qualquer combinação entre A e B, certo? Isso ajuda muito a resolver alguns problemazinhos de teoria dos números. E durante as próximas proposições que vão vir, a gente vai usar bastante isso daqui, beleza? Então, a nossa primeira hipótese é que isso e isso acontece. Então, vamos lá. Como o C divide A e o C também divide B, pela definição, eu vou dizer que existem K1 e K2 pertencentes aos inteiros, tais que... O que é que acontece? Eu posso escrever A igual a K1 vezes C, e eu posso escrever B como sendo K2 vezes C. Tranquilo? Agora, o que é que acontece? Se eu pego um número inteiro qualquer, certo? E multiplico essa igualdade por esse número inteiro, não altera a igualdade, certo? Então, isso significa dizer que M vezes A é igual a M K1 vezes C. E eu posso multiplicar essa igualdade por um N. Então, vai ficar N vezes B é N vezes K2 vezes C. Tranquilo? Agora, observe o seguinte. Observe, então, que MA mais NB é igual a quem? A M K1C mais N
K2C. O C está aqui e o C está aqui. A gente pode colocar ele em evidência. Aqui vai sobrar M, K1 mais N, K2. Agora observe que M, K1 e K2 e o N são tudo inteiros, são todos números inteiros. Então isso significa dizer o quê? Que quando a gente fizer essa operação toda aqui, vai continuar dando um número inteiro. Então, o que foi que aconteceu? Ó, você tem um número que é C vezes um inteiro. Então, pela definição, significa dizer que o C, que esse rapaz aqui, divide esse outro rapaz aqui. Como queríamos demonstrar. Agora vamos ver algumas propriedades para a divisibilidade nos inteiros. Certo? Então, eu vou listar aqui. Né? A primeira propriedade é que sempre A vai dividir A. Certo? Se você tem um inteiro positivo, A sempre divide A. Segundo, é que se A divide B, então N vezes A vai dividir N vezes B, certo? Então significa dizer que uma vez que o A divide B, o múltiplo de A vai dividir o múltiplo de B, que é multiplicado pela mesma constante, certo? Lembrando que o N tem que ser inteiro. Terceira propriedade, que se A vezes D divide A vezes N, e esse A é diferente de zero, então D divide N. Ou seja, você pode simplificar o A aqui. Quarta propriedade é que o 1 divide N para qualquer que seja esse número inteiro N, certo? Exceto o zero, né? Então, aqui a gente tem também que o N divide zero. A próxima propriedade, que é a que Raylan não conseguiu fazer, que se o D divide N e o N é diferente de zero, significa dizer que o módulo de D é menor ou igual do que o módulo de N. Sétima propriedade, se o D divide N e o N divide D, então o módulo de D é igual ao módulo de N. E a última propriedade é que se o D divide N e esse D é diferente de zero, então N divide D, certo? O algoritmo da divisão. Então, dado dois inteiros A e B, então dados A e B inteiros, de maneira que o B seja positivo, existe um único par de inteiros que eu vou chamar de Q e R, tais que o A é Q vezes B mais R, certo? Com esse R, que é o resto, maior ou igual do que zero e menor do que B. No caso em que o R é igual a zero, certo? Quando o R é igual a zero, então significa dizer que o A é igual a Q vezes B. Significa dizer que o B divide A, pela definição que a gente viu, certo? O máximo divisor comum, o MDC. Então vamos definir quem é
esse rapaz. Então, o MDC, então, dado dois inteiros, certo? O MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre A e B, certo? É o maior inteiro que divide A e B ao mesmo tempo, certo? Esse maior inteiro tem que dividir o A, tem que dividir o B, certo? Notação, eu vou colocar duas. Mais uma vez, eu não sei qual é o livro que vocês estão adotando, então eu vou colocar MDC de AB ou simplesmente isso daqui. Então, o teorema diz o seguinte, que se o MDC entre A e B é igual a D, então vocês podem escrever o D como uma combinação de inteiros de A e de B, certo? Então, nossa hipótese é que D é o MDC entre A e B. Okay? Então, eu vou dizer o seguinte, seja S o conjunto de todas as combinações de números inteiros de A e B, certo? Então, vai ser NA mais MB, onde esse N e esse M são inteiros, certo? Então, note que nesse conjunto S vai ter um monte de números, certo? Porque para cada par NM que você pegar, você vai gerar uma nova combinação, certo? Só que dentro de todas essas combinações, vai ter uma que vai dar exatamente o D, certo? Tranquilo? Então, quem é o D? Então, eu vou escolher aqui, então sejam M0, oi, Quem é M e quem é N ali na combinação? NA mais NB. NA mais MB. Então eu vou escolher N0 e M0, certo? Tais que, de modo que o meu D, certo? Não, que o C seja N0A mais. Agora a nossa estratégia vai ser mostrar que esse carinha é exatamente o MDC, certo? Então, o que é que vai acontecer? Note que eu vou pegar, a gente tomou S como sendo o conjunto de todas essas combinações, certo? Dentre todas essas combinações, certo? A gente vai escolher o M0 e o N0 de maneira que esse C aqui, certo? Seja o menor inteiro, certo? Positivo, certo? Dentro de S, certo? Você vai ter um monte de inteiros lá, certo? Porque para cada MN você vai gerar um novo número, certo? Só que você vai escolher esse M0 e esse N0 de maneira que essa combinação aqui seja o elemento mínimo, o elemento mínimo desse conjunto S. Beleza? Agora qual vai ser a estratégia? Primeiro, vamos mostrar que esse rapaz ele vai dividir o A e vai dividir o B, certo?
para que depois a gente consiga mostrar que ele é exatamente o MDC, certo? Então, a nossa estratégia agora vai ser mostrar que esse carinha aqui, ele divide o A e ele também divide o B, certo? A maneira de mostrar é análoga, certo? Então, eu vou fazer só uma parte, que o C divide A. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer por contradição. Então, eu vou supor que o C não divide A. Se o C não divide A, então a gente usando o algoritmo da divisão, né, que eu pedi para vocês mostrar, a gente tem o quê? Que existem dois inteiros, vou colocar aqui Q e R nos inteiros, tais que o A é igual a Q vezes C mais R. Onde o zero é menor ou igual que R, que é menor do que C. Beleza? Pelo algoritmo da divisão, certo? Caso o C dividisse A, então o resto seria zero. Só que é isso que a gente está querendo mostrar. Então, a gente pode passar esse rapazinho para o outro lado e a gente vai ficar com o seguinte: R é A menos Q vezes C. Beleza? Então, eu posso escrever isso como sendo A menos o Q vezes o C. É esse rapazinho aqui, ó. Então, eu vou substituir. Então, vai ficar N0A mais N0B. Certo? Só que a gente pode escrever isso daqui da seguinte forma. Posso colocar como sendo A menos Q N0A menos Q M0B. Certo? Agora, o A está aqui, ó. E aqui, a gente pode fazer o quê? Coloco o A em evidência, que vai ficar 1 menos Q N 0. Mais quem? Mais esse carinha que sobrou aqui. Então, eu posso escrever como sendo menos, né, Q vezes B. Ok? Só escrever a soma de outra forma. Certo? Aí, note que esse rapaz aqui é um inteiro. Não é inteiro? Porque o Q é inteiro, esse cara é inteiro, 1 menos um inteiro continua um inteiro. E esse cara aqui, o Q é um inteiro, M0 é um inteiro, então esse cara aqui também é um inteiro. Então isso significa dizer que o R é uma combinação de inteiros vezes A mais B. Isso daqui é exatamente a definição de quem? É a definição do nosso conjunto S. Porque o conjunto S é o conjunto de todas essas combinações aqui de A e B multiplicado por um inteiro e por um inteiro. Então isso significa dizer que o R pertence a S, certo? Vou até colocar aqui. Já que 1 menos QN0 e menos QM0 são números inteiros, certo? Só que isso daqui é uma contradição. Por que é uma contradição? Porque a gente tomou o R entre 0 e C, maior do que 0 e menor do que C, certo? E ele era o menor e C era para ser o menor inteiro positivo,
certo? Só que o R é o menor inteiro positivo em S, certo? Só que a gente mostrou que o R também está em S, só que o R, teoricamente, era para ser menor do que C. Então, logo, o C divide A. Certo? Então, da mesma forma, você mostra que o C divide B. Então, a gente tem que o C divide A e que o C divide B. Certo? Então, continuando. Aí, quem é D? D é o MDC entre A e B. Certo? Como D é o MDC entre A e B, pela hipótese lá, né, do teorema, existem, vou chamar de Q1 e Q2, pertencente aos inteiros, certo? Tais que o A é igual a Q1 vezes D e o B é Q2 vezes D. Por quê? Porque esse D divide A e o D também divide B, certo? Pela definição. Agora note que o que a gente pode fazer aqui? A gente pode multiplicar essa igualdade por qualquer constante. E a gente pode fazer a mesma coisa com esse carinha aqui, certo? Então, desde que você multiplique uma igualdade dos dois lados por uma mesma constante, você não altera a igualdade. Então, eu posso escrever a seguinte equação, certo? Agora, substituindo aqui o valor de A e de B, certo? A gente vai ficar com N0 Q1D mais M0 Q2D. Agora, olha que o D é um rapazinho que está aqui e está aqui. Eu posso fazer o quê? Então, podemos colocar ele em evidência. Agora vamos analisar o que foi que a gente fez, certo? A gente pegou, escreveu o C como sendo igual a D vezes um número inteiro, certo? Ok? Então, isso significa dizer o quê? Que o item lá que Raylan não conseguiu demonstrar, a gente chega aqui, esse carinha aqui é menor ou igual que esse, em módulo. Como a gente está pegando inicialmente todo mundo positivo, então a gente vai ter isso daqui, certo? Só que a gente tem que D, então o D só pode ser igual a C. Então, aí quem é C? C era exatamente N0A mais M0B. Então significa dizer que o D é aonde esse carinha ele é o menor inteiro positivo para um certo N0 e um M0 inteiro.